Bem, vou convidar ao palco os nossos escritores, o Carlos Maria Domingues e o Inácio de Loyola Brandão. Aplausos. Bem, falar de livro com essa chuva é fogo, né? Porque livro e chuva são duas coisas que se dão muito bem. Já que o Carlos Maria Domingues é argentino, mas vive há muitos anos em Montevidéu, no Uruguai, eu vou começar lembrando de um grande escritor uruguaio que eu sou fã, que é Mário Lebreiro. E o Mário Lebreiro tinha uma teoria muito interessante que dizia a respeito do fungo, de uma espécie de fungo muito particular que nasce nos livros velhos. E esse fungo que nasce dentro dos livros, ele tem a particularidade de intoxicar o leitor. Na medida em que a gente vai lendo e consumindo o livro e os nossos dedos vão tocando as páginas do livro velho e entrando em contato com aquele fungo, e na medida também que a gente umedece os dedos, né, nos lábios, e leva os fungos para a boca, e talvez por esse motivo a literatura e a leitura de ficção seja tão entorpecedora, né? Talvez sejam esses fungos que nascem, talvez não seja uma propriedade propriamente da ficção, da leitura, mas justamente desse fungo que nasce dentro dos livros velhos. Bem, hoje nós vamos falar de livros aqui, que para mim é um prazer, assim, a obsessão pela leitura é uma coisa que acredito que nos una a todos aqui. E nós temos todo grande escritor, é o caso, estamos acompanhados de dois grandes escritores, todo grande escritor também é, obviamente, um grande leitor. Então, eu gostaria de apresentar Carlos Maria Domingues, que nasceu em Buenos Aires em 55. É um escritor, editor, jornalista argentino e, como eu disse, vive em Montevidéu desde 1989. Hace mucho, não? E, bem, o Carlos Maria Domingues, ele começou como jornalista na revista Crisis, que é uma revista que foi muito importante, é contemporânea da nossa imprensa nanica, do Pasquim, e de todos aqueles jornais com forte caráter político e humorístico também, que também existiram no Brasil nos anos 70. Em Montevidéu ele foi chefe de redação do semanário Brecha, que é conhecido por também publicar muita crítica literária e material cultural relacionado à literatura. E ele escreve também para o El País, no suplemento de cultura do jornal El País uruguaio, não o espanhol. Bem, Carlos Maria Domingues tem uma vasta obra, quase que exclusivamente centralizada, focada na escrita de ficção. Vou citar apenas alguns. Ele estreou com Poço de Vargas, um romance publicado pela IMC em 85, e ao longo de sua trajetória são pelo mais de 20 títulos, não? Por aí. Sendo que o mais recente é La Breve Muerte de Valdemar Hansen, que é de 2013. E Carlos Maria Domingues está relançando, porque esse livro já teve uma edição nos anos 90 aqui no Brasil, o seu livro de maior repercussão internacional, talvez, que é A Casa de Papel, que a nossa brava e aguerrida Realejo está publicando na tradução deste humilde operário que aqui conversa conosco. Ao lado, aqui à minha direita, na extrema direita, temos alguém que talvez não precise de apresentação para o leitor brasileiro, porque Inácio Loyola Brandão é um dos maiores escritores brasileiros em atividade, também um dos mais longevos, né? Tem uma carreira de
50 anos, 45 anos, uma trajetória de 45 anos, insistindo, lutando e publicando semanalmente, nos encantando com suas crônicas semanais e publicando romances importantíssimos como Zero, de 75, e que teve uma trajetória interessantíssima, porque foi publicado inicialmente na Itália, em decorrência da censura que nós vivimos aqui durante os anos de chumbo. Depois teve uma edição brasileira e foi proibida, ficou alguns anos proibida e só pôde circular livremente depois de 5 anos de proibição, uma coisa assim, 3 anos. Inácio também tem uma longa carreira como professor, como leitor de ficção, como escritor, autor de ficção, sendo que Não Verás País Nenhum é um livro importantíssimo de sua trajetória, um livro de memórias chamado Verde Violentou o Muro, que fez minha cabeça durante a adolescência, como lhe confessei agora há pouco, um livro importante dos anos 80, do período da abertura, talvez um dos livros que melhor descrevam o período da abertura política que a gente passou nos anos 80. E publicou seus romances mais recentes, o Anônimo Célebre, que é de 2002, A Altura e a Largura do Nada, que é de 2006, e está lançando o seu último livro, um livro de memórias. Ele vem trabalhando muito com essa, criando talvez um estilo muito particular de escrever memórias misturada à crônica e certamente muito temperada com uma boa dose de ficção em diversos livros, sendo que o último é O Mel de Ocara, que narra a sua trajetória, as suas viagens literárias feitas ao longo do ano de 2013, não é isso? Foram mais de 40 viagens feitas pelo Loyola, pelo Brasil. Bem, quero dar as boas-vindas ao público, a vocês, aos autores, e eu gostaria que inicialmente você, Carlos Maria, falasse um pouco a respeito da sua trajetória de leitor e de autor, como ambas se confundem, né? E se apresentasse ao nosso público, por favor. Carlos Maria. Bueno, hola. Hola. Bueno, buenas tardes a todos. Yo creo que básicamente un escritor se hace primero lector, ¿no? Y hay muchas formas de definir la literatura, y entre ellas, para mí siempre fue básicamente una experiencia, ¿no? Escribir un libro es una experiencia, y leer un libro es una experiencia del orden de la intimidad, ¿no? Porque las palabras van entrando directamente a la sensibilidad del lector, y allí es cuando verdaderamente se realiza una obra, ¿no? Así que bueno, tengo una historia de lector que fue acompañando la escritura de mis libros, y a medida que mi destino también fue cambiando, porque yo nací en Buenos Aires, me formé en Buenos Aires, y diría que me formé en los años más duros, que fueron los años de la dictadura, ¿no? Recuerdo que en esa época la universidad se había transformado en una especie de casa de la ignorancia, entonces muchos profesores abandonaban los ámbitos universitarios y empezaban a dar clases en sus casas. Yo me formé durante toda la dictadura, durante unos 7 años, con uno de esos profesores de filosofía y literatura, y trabajábamos casi como los cristianos en las catacumbas, ¿no? Y bueno, después el destino quiso que me mudara de orilla, ¿no? De Buenos Aires a Montevideo en el año 89, donde yo ya tenía una trayectoria en el periodismo argentino, como recordaba el Roca recién, en la revista Crisis. Había iniciado cuando la dirigía Eduardo Galeano. Fue una revista que descubrió que la literatura nacional argentina pertenecía a un contexto latinoamericano. Por primera vez se daban a conocer autores de todo el continente,
esa revista conocimos los textos de Guimarães Rosa, por ejemplo, y de Drummond de Andrade, de tantos poetas brasileños. Esa experiencia fue previa al golpe, ¿verdad? Durante toda la dictadura los espacios culturales se redujeron muchísimo, después se recuperó la democracia, y nosotros volvimos a retomar ese proyecto de la revista Crisis. Yo fui secretario de redacción en la segunda época, hubo una tercera donde la dirigía, y al final de toda esa trayectoria me ofrecieron trabajo en el semanario Brecha de Montevideo, y me crucé de orilla, lo cual es una experiencia un poco a contramano de lo que es tradicional en el Río de la Plata, que los montevideanos van hacia Buenos Aires, ¿no? Los escritores, como hay una larga tradición en el Río de la Plata, con escritores como Horacio Quiroga, Florencio Sánchez, Bonetti, pero también boxeadores, canillita, jockey, como Leguizamo, bueno, cantidad de trabajadores, ¿no? Que van a buscar un destino a Buenos Aires, o a locutores que van a triunfar. Yo hice un poco el ciclo a contramano, porque realmente quería irme de la Argentina, estaba un poco harto de ese país, siempre andaba buscando un salvador, tuviera o no tuviera botas, y cuando crucé a Montevideo, comprendí que la realidad del Río de la Plata era mucho más amplia que lo que se veía desde la orilla porteña, ¿no? Que siempre es como una ciudad cosmopolita, pero muy autoprotagónica, es como como se lo recuerdan en su nombre, la reina del Plata, ¿no? Yo digo que Montevideo es la Cenicienta, y en esa Cenicienta del Río de la Plata encontré un espacio para la literatura y un espacio para la lectura, que fue jalonando la mayoría de mis libros, ¿no? No fue un traslado deliberado. Cuando uno camina no sabe muy bien a dónde va, y después mira para atrás y ve como si uno hubiera dejado un rastro de caracol, digamos, ¿no? En la pared. Un rastro inadvertido, ¿no? Pero me fui convirtiendo en uruguayo, poco a poco me fui teniendo como una relación de amor, de interrogación y de respuestas. Ese país me entregó muchas de las historias que he ido escribiendo en mis libros, ¿no? A lo largo de la historia. Y bueno, esos viajes por los libros, yo digo que los libros son una puerta en el tiempo, son viajeros del tiempo, nos llevan de la mano hacia experiencias que nosotros previamente no imaginábamos, y bueno, eso se consumó hasta llegar incluso a la ciudad de Santos. Ignacio, por favor. Alô? Está funcionando? Bom, muito boa tarde. Aliás, quando se cumprimenta, hoje a gente frequenta alguma cerimônia, alguma sessão como essa, e eu tenho observado nos últimos tempos que se diz boa tarde, ou boa noite, ou bom dia a todos e a todas. E isso me intriga, porque todos, gramaticalmente está correto, já inclui feminino e masculino. Mas recentemente eu conversei com uma amiga minha, uma escritora feminista, ela disse, não, nós pedimos, é uma manifestação nossa, porque a gramática é machista, portanto queremos boa tarde a todos e a todas. Tá aí. Mas eu, como cronista, vou sempre atrás dessas questões de língua. Nos últimos anos também, em São Paulo, provavelmente em Santos, quando você agradece a alguém, você diz muito obrigado, a pessoa diz imagina. Imagina o quê? Então eu agora estou indo também atrás dessas coisas que fazem parte da língua e que fazem parte do vocabulário normal. Mas o Joca se referiu como um autor longevo. Eu tenho 98 anos, ainda que pareça 78. Plástica, botox. Não me desfigurei como a Amaury Júnior. Ainda estou bem semelhante a mim mesmo.
E também ele disse o maior. Eu tenho só 1,68 m. E também ele disse mais conhecido. Tão conhecido que numa das últimas flips, eu estava andando, um grupo de mulheres parou, me dá um autógrafo. E aí eu preparei a caneta e eu vi uma delas virar e gritar para umas amigas: vem, que eu encontrei o Sueli Ventura. Portanto, nada melhor do que uma flip para a gente jogar toda a vaidade para fora. Mas, Loyola, o Sueli Ventura é confundido com... Ele já foi confundido com o Saramago. O Saramago também. Também é internacional. Então eu vi que a situação está pior para o Sueli. Cada vez eu estou sentado um pouco, daqui a pouco eu vou levantar, porque o corpo gasta. Eu recentemente tive um problema com a lombar, uma vértebra, e apertou um feixe de nervos, etc, etc. Então eu não posso ficar sentado muito tempo. Quando eu me queixei ao médico, os anos passam, e aí começam a aparecer as coisas, ele falou: a outra alternativa é pior. Estou aqui. Enfim. Não está gostando, Elias? O livro dentro do livro, os livros que habitam os livros. Eu vou dizer que a primeira vez que eu vi livros habitando livros foi em Araraquara, onde eu nasci. E uma vizinha tinha a coleção completa do Tesouro da Juventude. E era uma coisa deslumbrante. Eu não tinha, porque era muito caro, e meu pai era um simples ferroviário. Mas essa vizinha emprestava. E foi ali que eu comecei a ler o quê? Patinho Feio, Branca de Neve, Os Sete Anões, Bela Adormecida, Simba de Marujo e outros clássicos da literatura popular e infantil. Então aquele era um livro habitado por muitos livros. E também eu tive uma casa que foi habitada por muitos livros. Esse pai, ferroviário, era uma pessoa excepcional. Excepcional no sentido de que, tendo um salário baixo, quase medíocre, ele comprava livros de tempos em tempos. Não tinha livraria em São Paulo, eu estou falando dos anos 40. Não tinha livraria em Araraquara e meu pai lia alguma notícia sobre algum livro que interessava, ele economizava o dinheiro, dava a um chefe do trem ou ao maquinista do trem, que a estrada era uma corporação. Eles levavam o trem para São Paulo e voltavam no dia seguinte. E quando voltavam, levavam o livro para meu pai. Então, na década de 40, este homem tinha uma biblioteca de 1000 exemplares. Meu pai tinha mais livros que a biblioteca municipal. E tinha todo tipo de livro. Desde Machado de Assis, Graça Aranha. Ele tinha Memórias da Paleontologia Brasileira, do Lund, que ele leu, e que era uma loucura ler aquele livro. E ele tinha uma enciclopédia Jackson, e ele tinha Luiz Edmundo. Ele tinha um livro que ele proibia, ele guardava lá atrás, que era Nossa Vida Sexual, do Fritz Kahn, e que eu descobri. Então, aos 12 anos, eu li A Nossa Vida Sexual, do Fritz Kahn. E me horrorizei, porque eu via aqueles cortes, e era, em vez de ser uma coisa excitante, era uma coisa degutante. Falei: sexo nunca mais. Me recuperei em tempo, pelo amor de Deus. Também não sou assim. Descobri logo o que era. Bom, esse meu pai passou a me dar livros. E a minha primeira professora, Lourdes Prado, também passou a nos obrigar a ler livros. E como que ela obrigava a ler? Uma vez por semana, ela nos dava uma composição, ou seja, redação. E uma vez por semana ela dizia assim: vamos ler um livro clássico e vocês vão reescrever esse livro. Reescrever era uma forma de aprender a escrever. Essa mulher, nos anos 40, nunca tinha lido Piaget, nunca tinha lido nenhuma teoria pedagógica, não existia ainda Somerville, não existia nada. Ela era intuitivamente uma professora. E lentamente ela contava histórias, ela nos levava a ler histórias. Toda aquela classe
deu alguma coisa. Dessa classe saiu Zé Celso Martínez Correia, saiu Salinas Fortes, que foi um grande tradutor, filósofo, tradutor do Sartre, saiu Sidney Sanches, que se tornou advogado e chegou a presidir o Supremo Tribunal Federal. Quando o Collor teve o impeachment, o Sidney Sanches, de Araraquara, foi o presidente. Então, olha as classes que se formaram. A Lourdes está viva até hoje. Velhinha, velhinha. Agora que ela começa a perder o senso. Mas cada livro que eu publiquei, eu levei para ela. Eu chego e ainda converso com a mulher que me ensinou a ler e a escrever. E isso é emocionante. Claro, dou o livro, depois de algum tempo, ela lê muito lentamente, e aí eu volto, converso, e digo, gostou, Lourdes? Ela diz, gostou, gostei. O menino tem cada coisa maluca. Eu sou menino ainda. E depois ela vem a professora. Mas o menino ainda comete muitos errinhos. Porque ela vai lá na linguagem, na vírgula, ela vai na gíria, ela vai numa expressão, porque a linguagem, o português correto, é o que ela quer que se escreva e ela quer ver. Ela sabe que a linguagem é o fundamento. Então essa coisa é muito emocionante. Então essas pessoas é que me fizeram ler, essas pessoas é que me fizeram escrever. E quando me pergunto, os livros que te formaram, não foi Shakespeare, não foi James Joyce, não foi Machado de Assis. O que me formou foi Gibi, foi Tico Tico, foi Tarzan, foram os piratas, foram os livros policiais, foram os livros de aventura, enfim. Depois eu comecei a ver os outros. Mas a minha formação primeiro foi livro de aventura, livro de pirata, Sandokan Corsário, livros de Júlio Verne. Isso é que primeiro me formou. Depois eu descobri outras coisas. É isso, para não. É isso, pronto. Não, eu vou parar uma hora. Obrigado, Nancy. Bem, eu quero que vocês se preparem aí, porque nós teremos meia hora ao final dedicada às perguntas do público, tá? Então já imaginem, perguntas muito interessantes. Só vou aceitar aqui as muito interessantes. A Casa de Papel, que é o livro que o Domingues está lançando aqui no Brasil novamente, tem um começo, um princípio que é antológico. Eu peço licença para vocês de lê-la, esse início. Na primavera de 1998, Bluman Lennon comprou em uma livraria do Sorro um velho exemplar dos poemas de Emily Dickinson. E ao chegar ao segundo poema, na esquina seguinte, foi atropelado por um automóvel. Os livros alteram os destinos das pessoas. Alguns leram O Tigre da Malásia e se converteram em professores de literatura em remotas universidades. Siddhartha levou ao hinduísmo dezenas de milhares de jovens. Hemingway os converteu em desportistas. Dumas transtornou a vida de milhares de mulheres e não poucas foram salvas do suicídio por manuais de culinária. Pluma foi sua vítima. Porém, não a única. O velho professor de línguas antigas, Leonard Wood, ficou hemiplégico ao receber na cabeça 5 tomos da Enciclopédia Britânica, despencados de uma estante de sua biblioteca. Meu amigo Richard quebrou uma perna ao tentar alcançar Absalão de William Faulkner, mal localizado em uma prateleira que o levou a cair da escada. Outro amigo de Buenos Aires adoeceu de tuberculose nos sótãos de um arquivo público e conhecia um cão chileno que morreu de indigestão com os irmãos Karamazov, depois de devorar suas páginas em uma tarde de fúria. É o começo da Carlos, os livros alteram os destinos das pessoas. Como assim? Bueno, yo siempre viví esa experiencia de que las palabras no son inocuas, ¿no? Nos forman en los
desde los primeros años, y en mi experiencia personal, si la tengo que buscar, lo primero que recuerdo es a la hora de dormirme, un hermano mayor me leía El llamado de la selva de Jack London, ¿no? Lo encuentro como un elemento decisivo que me llevó a la literatura, el encanto de su voz, yo durmiéndome al lado mientras escuchaba la historia maravillosa, la aventura del perro Buck, ¿no? Un perro que es educado en una casa burguesa y luego es raptado y llevado a trabajar a los circos y vive 1000 aventuras hasta que termina con los lobos en Alaska, ¿no? Y así como ese, recuerdo también en mi adolescencia un libro que ha sido muy emblemático de la adolescencia y la juventud de todos, como Demian, ¿no? De Hermann Hesse, o Siddhartha, ¿no? Los libros nos juntan con amigos, ¿no? Me acuerdo que ese libro fue esencial con un amigo del barrio, después leímos juntos Fascinados el Lobo Estepario, selló esa amistad y sobre todo un vínculo muy bello yo tuve con la vicerrectora de mi colegio, ¿no? Que veía pasar, yo en el aula, ella dirigía el turno de la mañana, la veía pasar como si caminara flotando, como Frau Eva, el personaje de Demian, ¿no? En la novela de Hesse. Y tan fascinado estaba con ella que una vuelta salí de la clase y le dije, disculpe, pero usted me hace acordar a Frau Eva. Y entonces ella me miró sorprendida y me dijo, ¿cómo? ¿Tú leíste a Hermann Hesse? Sí, le digo, Demian. Y entonces recuerdo que fue muy bello para mí porque me abrazó y me dijo, entonces te puedo llamar hermano, ¿no? Y bueno, desde entonces prolongamos una lindísima amistad que ampara el recuerdo de toda mi juventud, porque me apoyó mucho cuando yo estaba muy perdido en esos años incluso había escrito una obra de teatro en el liceo y los profesores querían que la diera, pero solo para los profesores, no para los alumnos, porque entendían que tenía como un mensaje muy subversivo. Ella me apoyó muchísimo en toda esa lucha. Así como estos, muchos otros libros que me han llevado a su vez a otros libros y que me han llevado a la realidad, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, que hace muchos años yo hice una biografía de Juan Carlos Onetti, escritor uruguayo, con María Esther Giglio en ese entonces, y bueno, me invitaron a dar una charla al Cerro de Montevideo, que es un barrio periférico, y en esa conferencia fue un hombre oriundo del pueblo de Carmelo, que es un pueblo del delta del Río de la Plata, pero del lado uruguayo. A la noche fuimos a tomar tragos y demás, y este hombre me empieza a hablar de un personaje que yo había leído en un libro de un escritor argentino, Haroldo Conte, ¿no? Era Doña Julia, la patrona de la Juncal. La Juncal es una isla, la única isla uruguaya sobre el delta argentino, y este hombre me decía que los primos de él habían pasado nazis a la Argentina, que venían huyendo después de la Segunda Guerra y los entraban a la Argentina por ahí, a $5.000 el nazi, decía, ¿no? Y lo pasaban por la isla de esta mujer que era un personaje para mí hasta entonces de Haroldo Conte. Y con esos datos, bueno, fui al pueblo de Carmelo a investigar. Haroldo mencionaba algunos personajes, me fui acercando a ellos, existían, ¿no? Esto es una novela que se llama Tres muescas en mi carabina, que es la historia de esta isla Juncal, donde esta mujer manejó el gran contrabando entre Argentina y Uruguay durante gran parte del siglo XX, no contrabando de azúcar o arroz, sino tractores desarmados, maquinaria para el campo, ¿no? Que las llevaban a la isla y de la isla al Uruguay o
entraban nazis del Uruguay para la Argentina, o pasaban bandas de criminales, o lo que viniera. Bueno, de ese libro había llegado a una realidad desconocida, tanto es así que esta mujer se había hecho construir un pequeño, en el cementerio, una bóveda, y me dicen, tenés que ir al cementerio a conocerlo. El sepulturero me va guiando, entra a la bóveda, regresa con una urna, saca la calavera de Doña Julia y me dice, acá está, no me la pone en la mano. Y esa investigación me llevó a conocer a un pirata de la zona, ¿no? Un pirata, me acuerdo que hasta loro y todo lo tenía, porque conversábamos en el patio de su casa, había un loro en el arbolito, mientras él me contaba su historia. Este hombre me decía que tenía una madrina que le leía Huckleberry Finn y le leía La Isla del Tesoro de Stevenson, y cuando fue a la escuela se dio cuenta que la escuela no era para él, que su vocación en la vida era ser bandido. Y entonces había empezado como contrabandista y después se había hecho pirata, porque hasta los años, hace muy poco, hace 30 años atrás, del puerto de Palmira salen con bandera paraguaya muchos barcos llevando mercadería de free shop y no van a Paraguay, van a los puertos clandestinos de la Argentina, de San Isidro, San Fernando, y esos contrabandos van siendo asaltados por una cantidad de bandas de piratas que abordan los barcos y los roban, y como ellos están haciendo un contrabando ilegal no pueden denunciarlo legalmente, entonces es un pez que se come al otro, ¿no? Bueno, esto para decirle que uno de los tantos viajes entre la literatura y la realidad, ¿no? Que se puede viajar por los libros, y que esos viajes, como decía hoy, no son inocuos, van desafiándonos, siendo experiencias personales. Yo creo que un escritor se da cuenta cuando un lector, quiero decir, se da cuenta cuando un escritor está contando algo que lo involucra personalmente a fondo y cuando no, porque empieza a ser una experiencia importante para el lector cuando descubre eso, que se está comunicando de una manera íntima con el otro, ¿no? Y esa es como una parte de la historia, ¿no? Como ciertos libros que leemos cambian la vida del lector. Pero la otra parte también es que los lectores cambiamos el destino de los libros muchas veces, ¿no? He visto cantidad de libros que equilibran la pata rota de una mesa, mesitas de luz hechas con libros y con un paño por arriba. Los libros guardan cartas de amor, guardan dinero, guardan secretos, guardan cantidad de cosas. Los hombres también cambiamos el destino de los libros porque participan de nuestra vida doméstica, ¿no? Un poco en La Casa de Papel habla de esas dos ida y vuelta, ¿no? De cómo los libros cambian la vida de un lector y cómo la gente también cambia el destino de los libros. A Casa de Papel narra a história da morte de Bruna Lennon e de um amigo que recebe pelo correio um livro que era destinado a ela, um professor que a substitui na universidade, onde ambos lecionam, e recebe um livro todo coberto de cimento. Isso intriga a ponto dele viajar ao lugar onde Bruna conheceu outros bibliófilos com quem ela se envolveu, e teve um caso particular de um deles, para descobrir o que aconteceu com aquele exemplar de A Linha de Sombra, de Joseph Conrad, que chega ao escritório dele na universidade, todo coberto de cimento, né? O resto eu não vou contar, porque vocês precisam ler esse pequeno livro precioso. Inácio, é verdade que certamente os livros alteram o destino das pessoas, mas o contrário
também suponho que aconteça. Nas suas andanças literárias, narradas em O Mel de Ocara, eu suponho que você tenha conhecido muitas pessoas que se tornaram personagens para você, não? Eu gostaria que você mencionasse alguma delas, por exemplo, como o analfabeto de Ocara, o analfabeto de Passo Fundo. São histórias que surgem aí em O Mel de Ocara. Deixa eu contar antes um pequeno episódio que me assombrou. Algum tempo atrás, o Carlos Alberto Canil, que foi secretário da Cultura de São Paulo, numa reunião, contava para a gente que assim que ele assumiu a secretaria, ele foi visitar todas as bibliotecas públicas de São Paulo. E visitava, entrava em todos os compartimentos, departamentos, cozinha, tudo, para ver o estado das bibliotecas. E aí, chegou num porão, onde tinha uma porta lá fechada. E aí ele perguntava para a bibliotecária, e aqui o que é? E a bibliotecária respondia, aí é a sala dos livros mortos. E ele levou um susto com isso, os livros mortos. E falou, eu quero ver o que é isso. Aí a bibliotecária explicou. De 5 em 5 anos a gente faz uma varredura nos fichários e os livros que desses 5 anos nunca foram retirados, nunca foram consultados ou lidos, são recolhidos a essa sala. Aí ele fez questão. E lá dentro tinha, por exemplo, Proust, tinha Balzac, tinha alguns livros de Machado de Assis, tinha Faulkner, que fala do Absalão, que é um livro que eu adoro, do Faulkner, e tinha livros incríveis, que durante 5 anos não foram retirados. Aí ele disse assim, mas por que não redistribui, não dão para outras bibliotecas? Por que não dão para bibliotecas comunitárias? Porque isso faz parte do patrimônio e a gente não pode dispor. Ele disse, mas se quiser pôr fogo, nós somos processados. E se quiser, não pode fazer nada, não pode tocar. E aí ele percebeu que naquela sala também tinha assim, liquidificadores, micro-ondas, enceradeiras, velhíssimas, que você não pode fazer nada, porque é patrimônio público. Então é uma coisa digna de Kafka, é uma coisa maluca. Você não pode doar os livros, mais do que isso. Eles retiravam uma página do começo e uma página do fim, para inutilizar o livro, para as bibliotecárias não levar. E eu fiz até uma crônica, lembrando de uma bibliotecária que se apaixonou por um livro, aí faltava a página, ela foi procurar onde tinha o livro, datilografou aquela página e colocou. Mas aí já entrava ficção. Então, olha a doideira do patrimônio público dito. Sala dos livros mortos. Bom, você escreveu sobre isso? eu escrevi, claro. Uma crônica. Perdeu a crônica. A crônica corre atrás de mim. Sou eu. Aí, é muito fácil ser cronista. Uma história que me impressionou muito se passou exatamente em Ocara, que é o que dá título ao livro. Ocara é uma pequena cidade do sertão cearense. E cada 2 anos, tem a Bienal de Livros de Fortaleza. Num determinado ano, a secretária de Cultura decidiu inovar. Perguntava aos escritores se eles gostariam de falar fora da Bienal, fora daquele recinto, onde vão milhares de pessoas e ficam andando, que tem barulho, e que as pessoas entram e saem dos pequenos auditórios, porque ela queria ampliar. Nós éramos convidados a falar em um bairro ou em uma cidade. E nesse dia eu disse, não, eu quero ir numa cidade. Eu fui mandado para Ocara, a 80 quilômetros de Fortaleza. A primeira cidade do sertão cearense. Cheguei lá num sábado de manhã, era uma pequena cidade de 20 mil habitantes, que vive de mel, milho e algodão.
O centro comunitário era um espaço muito bonito, aberto, todo aberto. O chão de cimento queimado, vermelho, essas coisas que lembram a minha infância em Araraquara. E a população ali, tinha umas 200 pessoas, sábado de manhã. Nunca tinha ido um escritor ao cara. Eles não tinham a mínima ideia do que era. E aí, cheguei e comecei a falar. E eu não faço palestra, eu não faço conferência, eu converso. Jamais falei da desconstrução da metalinguagem na semiótica obsessiva e programada. Jamais. Porque nem eu não sei o que é isso. E aí, fui conversando, contando histórias sobre o processo de criação, etc, etc, etc. Quando terminou, eu nunca tive tanta pergunta. Aquela gente humilde, aquela gente simples, perguntava coisas. E aí até a moça veio e falou, olha, está na hora de ir embora. Eu falei, está na hora de ir embora, a hora que acabar. Então acabar. Bom, terminou tudo, eu fui me afastando, e a professora que tinha me apresentado disse uma coisa muito bonita, que eu acho que é um diploma. Ela falou, eu tinha medo que chegasse aqui um homem, apesar de eu ter essa cara brava, que eu nasci com ela, meio rude, antipática, a gente por dentro eu sou doce e terno. Estou aberto a verificações. Aí ela falou, não, o senhor desacralizou a literatura. Isso justificou todos esses anos que eu estou andando pelo Brasil. Estou saindo, vem uma velha de 86 anos, essa história está dentro do véu, uma negra, e falou, posso conversar? Pode. Ela falou, eu sou analfabeta, não sei ler nem escrever, mas gostei muito de ficar ouvindo na vida de histórias, que gostoso. Ler é isso? Eu falei, ler é isso. Ela falou, tudo isso está dentro dos livros? Eu falei, tudo isso está dentro dos livros. Como é que eu faço para aprender? Aí eu falei para a professora, olha, está entregue nas suas mãos, a senhora cuida. E eu falei, olha, a moça falou, pode vir, vai ter um curso, enfim. Aí a velha falou, olha, quero fazer mais uma pergunta. Como é que o senhor põe no papel, letrinha por letrinha? Como é que faz? Gruda? Cola? Como é que é? E aí eu fiz um esforço para simplificar o processo de feitura e de impressão. E desde a máquina de escrever, ela falou, entendeu? Sabe como é que é? Eu sei sim, mas eu quero muito ler livro. Eu quero muito ler livro, porque eu acho que vai ser diferente. O senhor aceita um presente? Eu falei, aceito. Ela saiu, voltou 5 minutos depois, com 1 litro de mel, tapado por um sabugo de milho. Um mel puríssimo, porque no dia seguinte já estava açucarado. Esses mel, o mel que você compra na rua, todas essas coisas vagabundas, dura meses. E aquele, cada casa em Ocara tem um apiário. Eles produzem o mel, entregam para uma cooperativa e a cooperativa vende. E ela me entregou e disse, foi feito pelas minhas abelhinhas. Gente, eu já tive cachês bem consideráveis. Nunca nenhum superou o mel de Ocara. Top. Tocar essa mulher de 86 anos, eu não preciso mais, eu podia parar. Conta mais uma, dá tempo? Sim. Só um minuto. Eu queria convidá-los, então, a escrever as suas perguntas, tá? E passar para as recepcionistas que estão nas laterais aí da plateia, porque às 15h10, pontualmente, nós começaremos a responder essas perguntas. Por favor, Eduardo. Pouco antes de começar, a Tarraca é muito organizada. Veio um jovem e perguntou para mim, French, English, Spanish. Só faltou falar Deutsch. Eu acho que ele queria saber em que língua que eu ia falar. Eu falei, araraquarense. Pronto. Essa outra também é uma coisa curiosa.
Eu fui a Passo Fundo, Rio Grande do Sul, 2.000 quilômetros de São Paulo, para uma feira de livros. E era uma feira na praça, tinha uma tenda grande, com cadeiras embaixo, e estudantes de escolas eram convidadas e os autores iam se sucedendo. Entrava um, falava meia hora, 40 minutos, entrava o outro, fazia pergunta, respondia e tal. Chegou a hora da lombada. Aí eu respondia, e aí, num determinado momento, eu acabei de falar e uma moça me perguntou sobre um conto meu que se chama O Mistério da Formiga Matutina, que está no livro O Homem que Odiava a Segunda-feira. Bom, e eu contei para a menina que o conto nasceu de uma manhã na minha casa, em que minha mulher viajou, eu estava sozinho, tomando café, e vi uma formiga vindo pela mesa, pela toalha branca. E eu fiquei olhando. E a formiga parou na minha frente e me olhou. E aí eu perguntei, o que você quer? Ela não respondeu. Falei, quer açúcar? Pus, não se mexeu. Quer geleia? Não se mexeu. E eu falei, você precisa de alguma coisa? Você está entendendo o que eu falo? Porque eu falo sozinho. Eu falo com as pessoas. Para mim, a literatura está em toda parte. De repente estou conversando com ela, ela me conta uma história, e a história pode ser minha, não é dela. Bom, e a formiga quer? E aí ela vai o quê? Aquela coisa eu, na solidão, ali, tranquilão, falando, conversando. E a formiga não respondia, ela falou assim, me olha no olho. Eu gosto de olhar no olho das pessoas com quem eu converso. Pessoal, uma formiga não é uma pessoa, portanto. Bom, e contei isso. Acabei a minha conversa, desci, fui para um bar, veio um gaúcho de bombacha, pilcha, me estendeu a mão calosa e falou, bom dia, posso fazer uma pergunta? Falei, pode. Eu ouvi o que o senhor falou aí e perguntei quem o senhor era, disseram que o senhor é um escritor, que é uma pessoa importante. Eu perguntei, ele é inteligente? Disseram que o senhor é inteligente. E eu perguntei, ele é louco? Disseram que o senhor não é louco. O senhor é louco? Eu falei, não, eu não sou louco. Mas o senhor conversa com as formigas? Eu falei, quando me dá a oportunidade, eu converso com as formigas. Ele falou, mas que coisa curiosa, que o senhor não é louco mesmo? O senhor é normal? Eu falei, sou normal. Pode acreditar. Eu falei, porque eu converso, é uma brincadeira minha, a gente está, é interessante querer saber se a formiga tem algo a dizer. Eu queria ouvir a voz da formiga, será que ela tem voz? Então eu estudo essas coisas. Ele falou, muito obrigado, o senhor tirou um peso. Por quê? Ele falou, porque eu sou aqui de Lagoa Vermelha, vizinha Passo Fundo, eu vou agora para minha terra. Eu cresci sem meu pai, criado por um tio. Cresci com ele, aprendi tudo com ele. Um dia esse meu tio saiu, veio à cidade, comprou um aparelho e levou. E eu comecei a ver meu tio nos fins do dia, com o microfone assim, pelo passo. Depois do segundo dia, acabado o serviço, eu falei, o que é, tio? Ele falou, quero ouvir a voz das formigas. Eu achei estranho, mas fiquei quieto, porque meu tio era uma grande figura. Mas os vizinhos começaram a perceber. E os vizinhos começaram a dizer, teu tio é louco. Toma cuidado, teu tio é louco. A loucura vai matar teu tio e você. E aí foi aumentando e todo mundo dizendo que meu tio era louco e eu me afastei do meu tio. E aí meu tio morreu. Passaram alguns anos. Eu venho aqui e o senhor me diz que o senhor quer ouvir a formiga, tenta falar com a formiga e o senhor não é louco. O senhor acha que meu tio era louco? Eu falei, de modo algum. Meu tio era a melhor pessoa do mundo. Eu estou indo para o cemitério, ajoelhar no túmulo dele e pedir desculpas. E eu vou falar para o senhor, como é que eu aprendo a ler para poder saber essas coisas que o senhor sabe. Vale a pena escrever ou não? Bem, é quase uma filosofia à la Manuel de Barros, né? Essa defesa da conversa com o pequeno, né? Conversa com o miúdo, com o mínimo.
Carlos, conversar com as formigas, falar a sós, falar sozinho. Você também no início disse que a literatura para você, a leitura é uma experiência. No que consiste essa experiência? E como ela possivelmente dialoga com a outra face dessa mesma experiência, que é a escritura? Bueno, Borges tenía una definición muy linda, ¿no? Que decía que la literatura es una forma privilegiada de la conversación, ¿no? Y sin duda, en principio yo creo que cuando uno escribe está ocupando un espacio privilegiado para conversar con uno mismo, ¿no? Para entenderse. Mira, les podría contar una experiencia rara que tuve hace poco. No fue un sueño, fue como una revelación en ese momento donde uno está al pie del alba, por despertarse, ¿no? Fue como una alucinación auditiva, que yo agarraba mi mente entre las manos y le decía, es ahora que nos tenemos, ¿no? Somos esta conversación, nos vamos a apagar. Un día esto se apaga, no hay mundo, no hay más conversación, ¿no? Y esta definición de la intimidad como una conversación, yo creo que la emprende todo escritor a la hora de empezar a trabajar con la palabra, porque es una experiencia y una conversación en el sentido de que uno escribe con las palabras que sabe para llegar a lugares que ignora, ¿no? Uno nunca sabe a dónde va a parar la historia que está escribiendo. Precisamente por eso la escribe, ¿no? Y nunca vamos a parar al lugar al que queríamos llegar. Siempre vamos como en una deriva, ¿no? A caer en otro lugar inesperado, que de pronto da una estructura, da una forma a lo que estéticamente queríamos lograr, pero no era lo que nos habíamos propuesto. Y yo creo que si volvemos a escribir un libro de nuevo, y otro libro, porque siempre estamos tratando de cumplir con esa aspiración, ¿no? Eso del lado del escritor, pero también del lado del lector se dan situaciones curiosas, porque de alguna manera leer es malinterpretar, es leer sesgadamente un texto. No importa solo lo que quiso transmitir el autor, sino lo que un lector puede comprender de lo que está escrito, incluso lo que necesita comprender o lo que puede, porque hay libros que ofrecen una cantidad de sentidos y un lector solo lo toma por uno de los lados posibles, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la experiencia de la lectura es una experiencia de creación que también mueve la sensibilidad. Del momento en que uno empieza en la primera página de un libro que va a ser importante, y no se reconoce igual a sí mismo cuando lo termina. Algo ha pasado en ese tránsito si la experiencia de la lectura ha sido fecunda, ¿no? Y esa experiencia también se cumple del lado del escritor, ¿no? Yo creo que hay un tipo de escritor que escribe confiado en su propia intimidad. Los genios, los escritores geniales suelen escribir muy confiados en su intimidad y se largan como si pudo haber hecho Dostoyevsky, ¿no? Escribiendo sin parar esas novelas maravillosas, ¿no? Hay otros escritores menos confiados en los saberes del yo, digamos, y que aprenden a desconfiarse y a trabajar un poco en contra de lo que uno sabe o presume que sabe, porque está buscando arrancar a las palabras un sentido que no está escrito, una experiencia inédita, ¿no? A lo mejor esa experiencia ha sido cumplida en la literatura hace muchos años, porque la literatura siempre está hablando de alguna manera de los mismos temas,
pero es inédita para la experiencia del escritor, del hombre que toma la palabra, ¿no? Y en ese sentido es una experiencia personal, ¿no? Yo creo que se cumplen de las dos partes y es este milagro del que hablaba Borges, ¿no? Es este espacio privilegiado para la conversación, de uno consigo mismo y de uno con los demás. Y si no fuera así, yo creo que los libros no permanecerían, ¿no? A lo largo de los siglos, ¿no? Porque son criaturas como frágiles, de papel, lo puede destruir el agua, lo puede destruir el fuego muy fácilmente, y al mismo tiempo, bueno, duran siglos, 20 siglos, más de 20 siglos, ¿no? No son tan frágiles, ¿no? Es como, yo digo a veces que la máquina del tiempo está inventada, ¿no? Porque los libros son una puerta en el tiempo, ¿no? Y entran directamente en la imaginación de cada lector, ¿no? Bueno, todo eso hace al espacio de la conversación y al espacio de la lectura. Eu já tenho algumas perguntas aqui, mas vou me aproveitar do meu privilégio, da minha posição privilegiada aqui, e vou roubar mais uma do Inácio. Agora, você mencionou aí 2 episódios que envolviam espectadores de falas suas que eram analfabetos. Nós, ao contrário do que a sociedade argentina e uruguaia conseguiu, das conquistas em relação ao ensino, nós ainda temos grandes deficiências e um índice de analfabetismo escandaloso. E se a gente incluir aí o índice de analfabetismo secundário, isso se torna ainda mais escandaloso, né? Se torna pornográfico, eu diria. Eu queria, você foi um dos pioneiros no Brasil, ainda nos anos 70, em falar em público, em viajar para falar para públicos de leitores, na tentativa de formar um público leitor inexistente e também de difundir a literatura produzida contemporaneamente, ali naquele período dos anos 70. Qual a importância? Hoje a gente assiste, testemunha esse fenômeno das feiras e das festas literárias semelhantes à Tarrafa Literária, são cerca de 70 ou mais no Brasil. Qual a importância, qual o papel desses eventos no combate ou na transformação do hábito da leitura no país? Tem alguma importância verdadeira? Como é que se enxerga isso? Bom, nos anos 70, quando corríamos no Brasil, eu, o Antônio Torres e o João Antônio, na verdade, o que a gente queria fazer era conversar com os estudantes. O que a gente tinha descoberto? Que a música popular brasileira tinha feito o público a partir do público universitário e dos festivais universitários. E a gente começou a receber convite de um professor e de outro, começou a andar pelo país. E andava de ônibus, andava de trem, ainda tinha alguns trens, andava de avião, andava de jardineira, andava de tudo que vocês imaginam. E falamos, nesses anos todos, eu já falei no porão de igreja, eu já falei no pátio de estação, eu já falei no pátio de colégios, enfim. E percebi que ao longo desses anos foi se esparramando a tal festa literária, o tal feiras literárias, as bienais, os salões, essas coisas todas. Eu acho que é uma coisa positiva, que você chega em lugares onde nunca viram livro sequer. Não tem a mínima ideia do que é um escritor. Eu me lembro a primeira vez que eu fui a Teresina, em 78, muito jovem vinha pegar em mim e no Flávio Galvão, que era um professor da USP, que estava lá, pegava e dizia assim, olha, é um escritor, como se a gente fosse um bicho de zoológico. E na verdade a gente era um pouco bicho de zoológico. Hoje ainda somos um pouco bicho de zoológico. Mas enfim, essas coisas vêm mudando gradualmente. Se fala que se lê pouco, mas eu quero dizer uma coisa, não se faz uma pesquisa nas classes CDE,
Porque eu, por exemplo, no interior de Soará, fui a sítios e fazendas que eram visitados pelos agentes da leitura, que eram jovens, são jovens, que vão de bicicleta com uma estante no porta-bagagem da bicicleta, deixam os livros nesses sítios e fazendas e chácaras e voltam 15 dias depois, com os livros lidos. E quem sabe ler, lê para os outros. Então isso é uma coisa assim de formiga que vem acontecendo, só que não vai na pesquisa. A pesquisa é a classe média alta. É quem está lendo 50 Tons de Cinza. É quem está lendo o Julian Green e outras coisas. Então, essas feiras, você chega, durante vários dias numa cidade, as feiras enchem de pessoas que vão pegar, cheirar, olhar, eventualmente comprar livros. Então, isso eu acho fundamental. Os professores vão para as feiras. E é parte de um movimento que vai crescendo. Eu, outro dia, li um estudo publicado pela imprensa oficial de São Paulo, pelo IMESP, que me assombrou. Outro dia não, já faz uns 6 meses. Quem é professor, procure ver. É uma pesquisa feita com professores do estado de São Paulo. E a conclusão era que 47% dos professores diziam, não gosto de ler. Como é que você pode dar aula se você não gosta de ler? Por outro lado, tem coisas maravilhosas nesse país. Quando eu, por exemplo, fui para o Amapá, eu tinha percorrido o Brasil inteiro, eu só publiquei o Mel de Ocara, que mais do que memória é uma grande reportagem por um Brasil desconhecido. Em cada lugar que eu vou, faço uma crônica. E falo da cozinha local, e falo da linguagem local, e falo de como é que se trabalha a formação de leitor, etc. Bom, eu estou em Macapá, e Macapá é uma cidade especial. Era a última que faltava para eu fechar o Brasil. E tem um lugar que tem um trilho de ferro na cidade. E se você pôr o pé do lado de cá, você está no hemisfério sul. Se você pôr o pé de lá, você está no hemisfério norte. E se você põe os 2 pés assim, você está nos 2 hemisférios. E se você ficar equilibrando no trilho, você não está em hemisfério nenhum, está no zero. E é uma coisa, parece que ainda penso de um personagem que vai viver na latitude zero, ou longitude, não sei, porque eu não sou navegador. E o mais curioso é que essa linha passa no meio do campo de futebol, do estádio. Então, meio tempo, um time joga no hemisfério sul, meio tempo joga no hemisfério norte. Isso tudo está na crônica. Esse é o Brasil. Isso é uma coisa fantástica. E é bom para nós, escritores, percorrermos o país para descobrirmos quem nós somos. Eu estou conversando com um motorista de táxi em Rio Branco, capital do Acre, e uma hora ele contando uma história, ele diz, porque o meu cunhado está ali, está abraçando o táxi. E eu, o que é isso? E foi, ele parava de falar, nem perguntei o que era. Parei lá na biblioteca, perguntei para o cara, falei, o que é abraçando o táxi? Ele falou, não, abraçando o tacho. Eu falei, sim, o que é isso? O tacho é uma árvore da gente espinhuda. Então, quando você está mal de vida, você está deprimido, você está desgraçado, você é como se estivesse abraçando aquilo, porque aquilo te machuca. Então, é uma beleza essa nossa linguagem. Isso tudo eu vou recolhendo. Mas eu quero contar um caso que eu acho fantástico. Dá tempo, né? Se não der, a gente estica. Joguei a garrafa, eu estou puxando. Aí, eu fui a Teresina um dia, que tem um excelente salão literário do Piauí, Salib, onde eles põem 800 pessoas na plateia, durante vários dias, com grandes escritores. Bom, entrei, cheguei, me levaram do aeroporto para almoçar com o secretário da Educação, que é também um poeta, o Wellington Soares. Ele falou, olha, senta aí, comemos uma carne de sol. E ele falou, você sabe que tem uma escola aqui em que os alunos leem 20 a 30 livros por mês? Puta mentira. Nem na USP leem 20 livros por ano. E não leem mesmo. Aí ele falou, tá bom. Acabou, ele falou, entra no carro. E vamos. Aí ele saiu por Teresina, que é uma cidade muito quente e muito pobre.
e feia, né? E fomos um lugar distante, nem tão distante porque a cidade é pequena. Aí ele falou, agora entramos num bairro perigoso. Aqui é reduto de traficantes, bandidos, marginais, prostitutas, ladrões, tudo aqui. E nós vamos na escola que está no meio desse bairro. Chegamos na escola, e a escola chama Casa Meio Norte, porque Piauí está entre o norte e o nordeste, então está no meio norte. Cheguei lá, uma escola com muros limpíssimos. Entramos, tudo limpo. Não tinha uma grade, não tinha um grafite, não tinha um vidro quebrado. Gente, eu vou em muita escola de periferia, inclusive em São Paulo. É uma desolação. Tem escolas que são fechadas com grades, com correntes, com loucuras para evitar ladrão e tudo mais. Banheiros imundos, as salas de aula destruídas. E eu olhei, tudo bonitinho, e fui ao banheiro limpinho, fui na cozinha, a cantina limpa. Eu falei, quem limpa isso? Os alunos, a escola é deles. Eu falei, mas quem são esses alunos? 700 alunos. São filhos das putas, dos traficantes, dos bandidos, dos ladrões e de tudo. Eu falei, mas como é que conseguiram isso? Era a pior escola que existia. Ninguém se aventurava a maciar aqui, a domar aquilo. Iam fechar a escola. Iam jogar toda aquela gente na rua. 6 professoras de vários lugares que se conheciam disseram, nós vamos para lá. E foram. E entraram. E no primeiro dia de aula, cada um foi para a sua sala, cada um se postou e começou a ler um conto. E histórias variadas, desde infanto juvenil, infantil e tal. E claro, a balbúrdia e coisa, todo mundo de costas, jogando coisa nos outros, gritando, ninguém ouviu. No segundo dia, elas fizeram a mesma coisa e ninguém ouviu, nem olhavam para o lado dela. E ainda xingavam, riam. No terceiro, no quarto, no quinto, no sexto dia, elas continuaram a contar histórias. No 10º dia, elas perceberam, isso foi uma coisa que ocorreu em todas as classes, 2 ou 3 ou 1, prestando atenção. E esses que prestavam atenção começaram a contar para os outros, olha, é um barato o que elas estão fazendo, contando. Aí já 5 ouviram. E 2 meses depois, metade da classe era em silêncio, louca com os que estavam fazendo barulho. Meses depois, a classe inteira ouvia as histórias em absoluto silêncio. E elas ali. E olha, eu tive com elas, magrinhas, birratinhas, piauienses, aqueles olhinhos assim brilhando. Elas passaram a dar aula de matemática, de geografia, de história, através da literatura. E a Secretaria de Educação, inclusive, vai dizer, vocês são as cangaceiras do ensino. Cadê o currículo? E os livros? Ela disse, nós estamos passando o currículo. Nós estamos passando o currículo. E aí reconheceram. E aí esses alunos começaram a ler livro. E elas foram conseguindo livros de doação para a biblioteca. Elas têm uma biblioteca enorme. Cada classe tem uma biblioteca. E aí eu fui, por minha conta, para a biblioteca e falei, me dá as fichas. E eu fiquei durante 2 horas olhando e vendo que realmente os alunos faziam as fichas e pelo menos 15 livros cada um lia. E é o quê? A paixão dessas mulheres pela literatura e por contar história. A literatura, de alguma forma, pode modificar. Agora você tem que acreditar nela. E você tem que se entregar. Eu acho que são heroínas aquelas moças. Bem, vocês se mostraram perguntadores efusivos e realmente eu não vou conseguir, não teremos tempo suficiente para responder. Acho que todas as pessoas da plateia mandaram uma pergunta. E agradeço as perguntas. Eu vou tentar, como boa parte delas são parecidas, algumas são parecidas umas com as outras, então eu vou tentar fundi-las aqui em uma.
Domingues, você mencionou na sua fala inicial uma peça da sua juventude que era subversiva e que só os professores e não os outros estudantes podiam conhecer, não é? Você mencionou. Ah, sí, la verdad. Se tratava. Sí. Qual era o assunto? Ah, vamos a hablar de lo más inocente, porque eso fue en los años 70. Y es curioso porque había armado un grupo de teatro con mis compañeros del liceo, había escrito esa obra que se llamaba Crisis, hablaba de los problemas en una familia, divorcios de padres, las situaciones conflictivas que a veces se daban entre los alumnos y los profesores, una historia de amor entre una parejita. Era muy inocente, pero la sociedad argentina tenía un núcleo de represión muy fuerte, que viene de un catolicismo muy acervado, y bueno, y esta gente se negaba a que nosotros hiciéramos esa experiencia ahí. Es curioso porque yo poco después de que yo terminé el liceo, bueno, mi familia me obligaba a entrar a trabajar en un banco, porque en esa época ser bancario era como tener el futuro asegurado. Y yo me acuerdo que alcancé a trabajar un mes nomás, ¿no? Con el primer sueldo cobré, me agarré una guitarra al hombro, una mochila, le dije a mi familia, me voy, me fui a viajar 3 o 4 meses por el norte argentino. Y por el sur, primero para el sur, fui a Neuquén, me acuerdo, me alojé en la casa de un muchacho, también de mi edad, detrás había un corral de cabras que criaba el padre. Este muchacho estaba terminando el liceo, también yo me había llevado la obra de teatro, la quiso dar en su liceo, también volví a tener los mismos problemas con los profesores y la dirección. Y al final se terminó dando gracias a un sacerdote que había en la zona, que albergó a ese grupo de teatro con una vocación de esa iglesia del tercer mundo. Y bueno, y la dieron con mucho éxito. Después me llegaron algunas críticas que salieron en los diarios, pero yo ya no la pude ver porque yo había seguido viaje, estaba en San Juan, ya. Solo me enteré por la prensa de que eso finalmente se había consumado, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Como los adultos a veces en la estructura pedagógica le tienen tanto pánico a los adolescentes, ¿no? Es un diálogo difícil, probablemente siempre lo sea. Bem, nós chegamos, infelizmente, ao final da nossa conversa. Eu tenho uma pergunta aqui que é: ambos os escritores presentes tiveram uma longa experiência com o jornalismo, né? E eu gostaria de saber, o Inácio escreve, publica uma crônica semanal há 20 anos. Há 20 anos. O que é qualquer pessoa que tenha tentado escrever alguma coisa, é uma coisa que parece muito desafiadora, né? Ter assunto, ter material para se escrever toda semana. Primeiro, eu queria que vocês dois respondessem a mesma pergunta. Primeiro, como o jornalismo de alguma forma influenciou o seu trabalho, o seu hábito, né? A sua rotina de escritor, e no que consiste exatamente essa rotina de trabalho? Como vocês escrevem? Em que situação? Há um método, há uma rotina, há um hábito, uma mania, coisas do gênero? Eu gostaria que vocês pedissem, que vocês não se estendessem muito, porque infelizmente temos uma outra mesa daqui a pouco, se quiser ser. Quem não teve a pergunta respondida, se quiser, pega meu e-mail e me manda.
Loyola Brandão, tudo junto, @gmail.com. Não adianta mandar conto ou romance para ler, que eu não tenho tempo. Eu primeiro fui jornalista e depois eu me tornei escritor. Acho que o jornal foi fundamental, porque eu descobri que várias das coisas que eu fazia me pareciam fantásticas e me pareciam quase imaginárias. Pessoas que eu entrevistava, situações que eu reportava, e que eu tinha um espaço pequeno, e que eu não podia falar senão a verdade, era um documentário. E aí eu comecei a pensar em como transfigurar aquelas coisas, e aí foi nascendo o livro dentro de mim, através dos contos. Eu sempre tive uma disciplina, por exemplo, quando eu tenho um projeto, um romance, nesse momento eu estou escrevendo um romance, depois de 8 anos sem escrever um romance, eu voltei a escrever um. O título é Dessa Cidade Nada Vai Sobrar a Não Ser o Vento que Sopra Sobre Ela. É um título grande que eu quero que encha a capa do livro. Bom, por anos eu me dediquei à crônica, e ainda me dedico. A crônica é o que nós cronistas chamamos de literatura sob pressão. Porque quando eu escrevo um conto ou um romance, eu não tenho prazo. Eu termino quando eu posso, quando eu dou por terminar. A crônica não, eu tenho. Ao meio-dia de terça-feira eu tenho que entregar minha crônica, que sai na sexta-feira. Portanto, na terça-feira eu tenho que ter o assunto. E eu tenho, porque eu vivo numa cidade como São Paulo. E uma cidade como São Paulo, o assunto vai atrás de você, pelo amor de Deus. E, além do mais, desde que eu me conheço por gente, eu tenho uma caderneta dessa. Que já foi a Lourdes, minha primeira professora, e depois o Hemingway, que dizia: quem é escritor deve ter uma caderneta para anotar o que olha, porque a literatura está em volta da gente. Inspiração é o olhar e é o ouvido aberto. E essa literatura sob pressão, que aliás o Luiz Fernando Veríssimo tem uma frase que é muito interessante, que um dia alguém perguntou para ele: o que é inspiração? Ele falou: é o prazo. Chegou na hora, né? Tem que escrever. E a gente acaba escrevendo por causa da prática, por causa da técnica. E porque você tem sempre um assunto lá para frente para desenvolver. Os meus livros, os meus romances, os meus contos nascem sempre da realidade à minha volta. É o Brasil, é São Paulo, e é o homem brasileiro, e é a mulher brasileira, e é a família brasileira, e é o meu novo livro, é esse caos em que a gente se encontra. Então, sem o jornalismo, eu não teria mergulhado na vida real, não teria me aprofundado, não teria conhecido o que eu conheci, e me fornece o material para tudo que eu escrevo. Bueno, yo tengo una doble curiosidad, ¿no? Por el mundo y por mí. No conozco suficientemente el mundo ni me conozco suficientemente a mí, y a veces no lo comprendo a ninguno de los dos. El periodismo y la literatura siempre fueron como juntos, ¿no? Porque es la misma curiosidad por las cosas, la misma curiosidad por el hombre, por el otro, lo que a veces me lleva después a procesar muchas veces cosas que he aprendido en el terreno del periodismo, metiéndome en mundos que el periodismo me llevó hasta ahí, pero que yo no hubiera conocido de otra forma, después acaban convertidos en palabras de mis novelas, ¿no? En función de otros objetivos, ¿no? Entonces es un ida y vuelta que siempre me ha parecido muy enriquecedor, ¿no? Con la ventaja para la literatura de que en el periodismo uno escribe con espacios restringidos, como decía Ignacio recién, y tiempos, ¿no? Una columna, una página, 2 páginas. En la literatura uno usa el espacio que quiere, digamos, y se toma el tiempo que necesita para llegar a transmitir algo. Pero en el fondo creo que es esa curiosidad lo que define
las dos profesiones. Yo no trabajo con un método a la hora de escribir, ¿no? Hay una famosa chance entre Vargas Llosa y Onetti, ¿no? Que Onetti lo acusaba a Vargas Llosa de que tenía un vínculo matrimonial con la literatura porque sostenía que era a las 8 de la mañana, Mario Vargas Llosa se levanta y se pone a escribir, tenga o no ganas, tenga o no tenga inspiración, hasta el mediodía, tiene un horario, ¿no? Entonces Onetti lo cargaba y le decía, vos tenés un vínculo matrimonial con la literatura, yo tengo un vínculo de amantes porque escribo cuando quiero, a la hora que quiero, y hay meses en que no escribo nada, o más, o años. Yo creo que marcan dos tipos de escritor y cada escritor tiene su método. Yo en particular soy un poco anárquico como Onetti y bueno, cuando estoy muy involucrado con un libro puedo trabajar horas y horas sin cansarme y cuando no, puedo tener el tiempo a mi disposición y no me sale una línea, ¿no? Soy un poco anárquico, fervoroso en el compromiso, digamos, ¿no? Que tengo con el texto. Y como método de trabajo, reescribo, ¿no? Yo creo que escribir, ¿no? Un hombre se hace escritor no porque tenga facilidad de palabra, tiene un problema con la palabra, por eso se hace escritor. Y entonces, gran parte de la inspiración es el trabajo. Y entonces, no es que a uno le salgan los textos así fácilmente. Uno primero sale, después regresa, después corrige, avanza un poco, vuelve hacia atrás, vuelve a mirar todo de nuevo. Voy haciendo como una elipsis a la hora de trabajar hasta que el texto está lo suficientemente sólido como para que yo lo pueda haber leído 10, 15, 20 veces y todavía me sigue interesando. Y si yo avanzo mucho más rápido y me deja de interesar lo que estoy escribiendo, que en algún lado equivoqué el camino. Tengo que volver hacia atrás y retomar la voluntad del origen o aquello que estaba vivo y que se me perdió en el camino. Por eso la escritura es un trabajo continuo, ¿no? Y es tan importante y tan gozosa, yo creo, que cuando sale fluidamente, como cuando uno regresa y empieza a trabajar la música de las palabras y la música del idioma, y empieza a comprender que confluyen varios sentidos simultáneos sobre lo que va escribiendo. Cuando un texto no dice una sola cosa, sino que dice dos cosas a la vez, una en sordina y otra en superficie, es un texto que está marchando bien y que puede transmitir, me parece a mí, llegar bien a uno. Muy bien. Eu agradeço a presença do público, agradeço a presença de Inácio Loyola Brandão e Carlos Maria Domingues. Queria convidá-los à sessão de autógrafos, que vai acontecer agora no Saguão, onde Carlos Maria Domingues autografa A Casa de Papel e Inácio Loyola Brandão, O Mel de Ocara, Ler, Viajar, Comer. Onde ele relata esses casos maravilhosos que nos relatou aqui e outros mais, tão bons quanto. Muito obrigado. A próxima mesa será às 16 horas. 16 horas, Literatura, Modo de Usar, com Cristóvão Teza e Evandro Afonso Ferreira, mediado por Mário Vitor Santos. Obrigado.